aqui novamente para apresentar o nosso podcast do Hotel Terras Altas. E nós temos duas convidadas hoje, Eida Azevedo e Caroline Bandeira, mulheres que trabalham com as políticas públicas para nós mulheres. Seja bem-vinda, Eida, seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Gostaria que vocês se apresentassem rapidamente um pouquinho de como é o trabalho de vocês, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de suma importância ter esse olhar para as políticas femininas, para a política da mulher hoje. Pode se apresentar, Eida. Olá, Yara. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer a Terras Altas pela oportunidade de estar aqui falando de uma pauta tão importante, tão relevante, de algo que faz a diferença. É um prazer, muito obrigada. Eu trabalho com políticas públicas, sou especialista em desenvolvimento humano e me especializei nos últimos anos em enfrentamento e desenvolvimento de políticas com foco em mulheres. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza, muito importante e necessário nesse momento atual. Sim. Caroline Bandeira, se apresenta para nós, para o público conhecer um pouquinho do seu trabalho. Bom, de antemão eu agradeço Terras Altas, a Yara, a Andréia, pelo convite de estar aqui no mês das mulheres, o quão é importante estar valorizando, né, enaltecendo o nosso trabalho, a nossa força, a nossa luta. Hoje eu estou como conselheira da mulher de políticas públicas em São Paulo, da cidade de São Paulo, mas a minha especialização é em gestão de liderança, gestão de emoções e comunicação. E dentro desse parâmetro, né, desse trabalho, né, mútuo que nós temos, a gente faz um trabalho que desenvolve mulheres na liderança feminina. Então, quão é importante estarmos aqui hoje, essa mesa recheada de mulheres bonitas. Fico muito feliz e honrada e agradeço o convite. É uma honra receber vocês com esse trabalho tão importante que está sendo feito, ainda mais no mês de março, né? Isso. O mês das mulheres, voltado a esse lembrete da importância da mulher hoje no papel da sociedade. Sim, nós observamos que às vezes a mulher torna-se invisível, né? Infelizmente. Infelizmente, e o nosso papel é deixá-las hoje bem em evidência e mostrar a importância da mulher hoje no planeta, Isso, indo até de uma forma mais ampla, no planeta, né? É importante. Eu gostaria de fazer uma pergunta, vou dedicar essa pergunta para a Eida, voltada do autocuidado, que hoje tem se falado muito. Explica um pouquinho para nós, dentro das empresas em especial, porque eu vejo que ainda algumas empresas, sabe, Carol, têm um pouco de dificuldade de lidar quando os funcionários chegam até o RH para expor uma situação de violência doméstica, por exemplo. Gostaria de ter o seu olhar, a sua observação nesse tema, Eida. Yara, eu acho que esse é um grande desafio do setor empresarial, da sociedade como um todo, né? Sim. Eu acho que no setor público isso é uma demanda muito urgente, porque é uma prioridade, mas no setor empresarial a gente ainda precisa avançar no sentido de contextualização. Como é que eu faço, como é que eu trago para a minha realidade de empresa, né, que tenho ali as minhas metas, os meus objetivos, como é que eu trago a necessidade desse indivíduo que é um ativo da empresa? Eu acho que um colaborador de uma empresa, ele precisa ser um ativo, né? Então a gente precisa desconstruir esse conceito de que o colaborador, ele é alguém que é um peso. Então, quando a gente fala da mulher especificamente, a gente precisa romper essa barreira de que a mulher, a gente questiona a questão dela ter filho, qual é a idade do filho, qual é a idade dela. A mulher, ela tem tripla jornada, né? Mas ela é um ativo na empresa. A empresa que contrata uma mulher e ele entende a complexidade e a potência que a mulher tem, quando ela se reconhece, ela é valorizada na sua essência, ele ganhou, né? Ao invés de ele ter 5, 6 colaboradores, ele pode ter 2 que vai potencializar o resultado da empresa. Então, hoje, se a empresa não pensar no custo-benefício de investir no autocuidado do seu colaborador, né, ela está perdendo, porque você é de RH, você sabe a troca que a gente tem que fazer com relação ao fluxo de troca, né, de funcionário, de colaborador, o investimento que você faz para treinar, para valorizar, você tem uma equipe de RH ali que precisa fazer todo o investimento
isso, inclusive, vira um resultado, vira um ativo na empresa. Então, acho que hoje a resposta que eu daria nesse sentido é: valorizem a individualidade e reconheça a importância de ter uma cultura que valoriza o pós-carga profissional. Sim. Né? Você precisa olhar para esse indivíduo como um todo para que ele se torne um ativo e um agente dentro da empresa. Muito bom, Eida. Carol, quais são as dicas que você pode dar para os RHs trabalharem esse autocuidado? A sua sugestão, sei que você tem a formação em psicologia. Quais são algumas dicas que a gente pode dar para as empresas dentro dessa adequação da NR1, que começa agora, né, valendo a partir de maio, nessa lei, e os autocuidados que a gente pode fazer, porque está interligado, né? Verdade. Jung, que é um pai também da psicologia, ele diz que a gente, ao tocar uma alma humana, a gente tem que entender que nós também somos humanos. Sim, né? Essa frase é muito linda. Então, a gente tem que ter um direcionamento para a humanidade, em primeiro lugar. Por quê? Porque muitas das vezes a gente coloca o colaborador, a colaboradora, como um número, mas a gente esquece que nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos que a gente vem com várias demandas. Nas minhas palestras eu costumo dizer que nós somos uma tríade: corpo, mente e espírito. Sim. Então, às vezes, quando a gente vai para o trabalho e está com algum problema em casa, não tem como a gente deixar a malinha da casa na casa e sair só com a malinha do trabalho, do profissional. A gente vai com todas as malas juntas, né? Então, vem a mala do trabalho, vem a mala da mulher, vem a mala da casa, da família. Aliás, já começa na contratação. Exatamente. Né? Quando nós contratamos, nós já contratamos o ser humano completo, né? Não tem como falar, essa parte eu não vou contratar. Nós não somos seres fragmentados. Exatamente. Nós somos seres inteiros, íntegros. Sim. Então, a minha dica primordial é tratar o outro como um ser íntegro. Nós somos íntegros. Então, eu venho com a minha bagagem familiar, eu venho com a minha bagagem profissional, eu venho com a minha bagagem de experiências, de vivências, né, da minha vida. E quando também a gente relata algumas questões que você citou aí sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher, nenhuma mulher quer ser agredida, nenhuma mulher quer ser violentada. Então, ela não quer passar por essa situação, dizer, tô sofrendo, tô sendo vítima de uma violência. Acontece, né, por conta, né, de toda uma cultura que nós vivemos. E muitas vezes precisa romper. Porque tem vergonha, né, Carol? Exato, e que a gente precisa romper. Então, é tratar o outro como humano. Então, eu acho que essa é o princípio. Se eu trato o outro, na qual eu vou contratar, na qual eu vou lidar, como ser humano, como eu gostaria de ser tratada, eu acho que já é um bom começo. Ótimo. A famosa humanização nas empresas, mas a humanização de verdade. Exatamente. Não só no papel. É teoria com a prática, né, Yara? É muito importante. Eu acho que isso é algo que precisa ser enfrentado. A empresa olha para você, ela te contrata como um ser humano. Nós somos seres humanos, mas a empresa olha para esse indivíduo de uma maneira. Sim. Ela tem uma expectativa no perfil daquela contratação, né? Então, o que é essa humanização? Eu acho que é isso que a gente precisa avançar, que a gente precisa, sabe, vasculhar no sentido de entender a necessidade de quem está contratando, mas olhar para esse indivíduo que, assim, esse conflito que há entre aquilo que o colaborador pensa da empresa e o que a empresa pensa do colaborador, né? Não tem sempre, alinhar essas expectativas. Não tem um conflito, Yara? Não tem sempre um conflito nisso? Eu acho que o dono da empresa é meu inimigo, que ele quer tirar tudo de mim, quer tirar meu sangue. E o dono também é um ser humano, como os outros colaboradores. Por isso que é uma linha de mão dupla, é ser humano também. Ele é um ser humano. Por isso que é uma linha de mão dupla. A linha de mão dupla diz o quê? Se eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, o outro também é vice-versa, né? Hoje, dentro dos estudos de saúde mental nas empresas, e porque está sendo tão abordado esse tema também, é justamente isso. A humanização é você entender que, para eu como empresária, né, como empregador, passar para o meu colaborador o que eu espero dele, eu também tenho que ter esse vice-versa. O colaborador também precisa passar, né? Porque às vezes fica numa questão de embate, e não é embate. Nós não somos embate, né? Não está nesse papel de sermos embate. E sim, o colaborador já diz o quê? Colaborar com o crescimento daquela empresa. E o empregador dar oportunidade profissional para aquele colaborador. Então, é uma troca. Eu entendo dessa forma. É uma potencialização. Realmente, uma via de duas mãos. Exatamente. Aproveitando esse gancho,
quando eu vou lá, eu contrato uma mulher e ela é uma líder. Qual? Aí dá até um sorrisinho. Qual é o maior desafio, Eida? Carol, na visão de vocês, que uma mulher, uma líder, mulher, que tem a tripla jornada, né, enfrenta hoje? Aquela assim, na real. Hoje, uma líder mulher que é casada, que tem filhos, que tem um marido, como que ela lida quando ela tem um cargo de liderança? Qual o maior desafio? Para mim, primeiro. Pode ser. Bom, o primeiro desafio é a tripla jornada. Acho que a tripla jornada ela é um desafio, mas é inerente dessa construção. Eu não consigo te responder hoje se isso tem a ver com a natureza, né? Eu sou uma pessoa que tem as minhas crenças, e acho que isso está na proposta estrutural da criação da mulher. Acho que a mulher ela tem habilidades diferentes dos homens, e não são super habilidades, mas há uma sociedade, e a nossa formação tem a ver com aquilo que nos acultura, o que está à nossa volta. Então, tem essa sobrecarga com relação à mulher, e então esse é o primeiro desafio. Na consequência disso, é a construção da sociedade, né? Se a gente for falar de Brasil, mas a gente pode falar de mundo, que é uma cultura que coloca a mulher no sentido de que ela tem um papel diminuído, né? Que ela tem ali funções que ela tem habilidades para exercer, e aí, naturalmente, ela fica num subpapel, né? Então, acho que o maior desafio é o enfrentamento de reconhecimento, né, para que a mulher seja essa representante, né? Por mais que alguém diga que a mulher na liderança ela está no mesmo patamar que o homem, ela não está, e ela enfrenta muitos desafios para estar lá. Primeiro, de estar num degrau abaixo. Segundo, que ela lida com essas limitações. Porque a mulher é mais emocionada, né? Ou porque ela tá naqueles dias. Então, todos esses jargões que eles trazem já é um enfrentamento. Então, acho que chega a ser um mito até, algumas coisas. O difícil disso... Isso é mito, isso não é verdade. O difícil, nesse momento, eu acho que nós estamos num processo evolutivo. Eu acho que, enquanto sociedade, tudo que estamos vivendo, estamos num processo evolutivo, acho bom, mas temos enfrentamentos, nós temos ações que precisamos, passos que precisamos dar enquanto sociedade, né? Como é que eu trago a resposta para isso? Os homens precisam ser aliados das mulheres, né, para esse enfrentamento. Eles precisam reconhecer que nós não somos inimigos e que somos aliados, no sentido de quando uma mulher ocupa um espaço de liderança, ela está trazendo uma evolução para todo aquele grupo, para toda aquela realidade, não é só para ela. Não é um confronto, é um avanço no sentido de representatividade, porque a mulher ela consegue trazer todo mundo junto com ela. Quando ela tem essa ciência, quando ela tem essa clareza, acho que a palavra certa é essa, quando ela tem essa clareza e quando ela tem esse apoio. Acho que é isso. Carol, onde que entra o autocuidado aí numa brechinha para essa líder? Porque a líder tem que se cuidar, ela tem a empresa, a casa, o marido, os filhos e ela. Porque ela tem que estar arrumada, maquiada, unha, não é assim? E esse tempo, esse carinho que ela tem, como que é? Me fala, como que é no dia a dia, quando você encontra as líderes, quando você as encontra, né, nas empresas? Todas as mulheres estão com esse autocuidado em dia? Infelizmente não, né? Infelizmente não. Até porque ela coloca muito o trabalho e a família em primeiro lugar. Por se tornar responsável. Ela ainda se deixa por último. Ainda se deixa por último numa estatística maior, né? Logicamente que estava avançando. Dentro dos desafios, se nós tivéssemos, né, a equidade de gênero ativada, vamos colocar dessa forma, talvez a mulher teria mais esse tempo. Porque dentro da nossa cultura, né, historicamente falando, o papel da mulher é cuidar da casa, cuidar da família, mesmo que trabalhe fora.
E o homem não tem esse papel dentro de casa, porque ele sabe quando chegar vai estar tudo organizado, ou vai ter alguém, né, ou eles vão disponibilizar alguém para fazer aquele papel, que dentro desse papel também geralmente é uma mulher que faz, né, se for contratar alguém, geralmente é uma mulher que faz também, pela confiança até, né, de saber que nós desenvolvemos também esse papel tão bem. Então, a mulher ela tem várias habilidades e competências que pode também fazer com que ela alcance esse papel de liderança. Então, hoje, historicamente falando, ver uma mulher na liderança, te ver na liderança, é algo que vale a pena dizer. Valeu a pena cada conquista, valeu a pena cada luta, cada caminho que foi traçado, né? Então, dentro do que você perguntou, do nosso autocuidado, é entender que, mesmo diante de tantas jornadas, né, de tantas tarefas que nós fazemos, vale também nos colocar em primeiro lugar e cuidar do nosso corpo. Porque quando a gente cuida do nosso corpo, ele estando bem, ele estando são, as outras coisas também vão estar bem. Muito boa essa dica. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. A melhor forma de você cuidar daqueles que você ama é cuidando de você primeiro. Sim. Então, quando você cuida de você primeiro, você pode cuidar do outro, né? E, infelizmente, a gente ainda vê muitas mulheres que, por N motivos, se deixam para depois. E depois vem uma consequência, né? E é por isso também que é importante essas atividades dentro das empresas, né? Eu vi ontem um vídeo de vocês que vocês fizeram uma ação aqui no Terras Altas, nós fizemos. com as colaboradoras, enfim, com a equipe, né, feminina do Terras Altas. Eu parabenizo também. O quanto que isso é importante. Quando elas entendem que se cuidar faz bem, não vai ser só aqui que elas vão se cuidar. Quando elas saírem também, elas vão ver assim, não, eu preciso desse tempo para fazer minha unha, eu preciso desse tempo para fazer uma limpeza de pele, para cuidar do meu cabelo. Sim, verdade. Enfim, para aquilo que lhe faz bem, né? Que realmente vai trazer uma alegria maior para essa mulher. Muito obrigada, Caroline Bandeira. Nós vamos agora para um intervalo e já voltamos já. Estamos voltando para o segundo bloco com Eida Azevedo e Caroline Bandeira. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta muito importante nesse momento. Violência doméstica. Quais são os tipos de violência hoje que nós enfrentamos? Porque não é só a violência doméstica, existem outras violências, não existe, Eida? Caroline? Sim. Me expliquem, vamos esclarecer para as mulheres e para os homens também que estão aqui nos ouvindo nesse podcast, os tipos de violência doméstica e qual delas hoje é a que mais pega. Bom, nós temos vários tipos de violência, né? Infelizmente as pessoas entendem que a violência é só física, e infelizmente não. Dentro do ciclo de violência, a violência física geralmente ela é o último estágio. Né? Existe um ciclo onde as mulheres passam por vários tipos de violência, dentre elas a verbal, a moral, a patrimonial, a sexual, a psicológica, que hoje é o que está mais em evidência, porque muitas das vezes, por vergonha, por falta de informação, por questões da própria mulher, ela não consegue falar sobre o que ela está passando. E aí acaba que os estudos dizem, né, que a mulher, para chegar a denunciar, leva um tempo, né? Então, hoje, existem várias leis, né? Inclusive a Lei Maria da Penha, que é de 2006. Esse ano ela faz 19 anos, a Lei Maria da Penha. Mas dentro ser uma lei que funciona. Que funciona, que a gente tem equipamentos, né, públicos para estar amparando essa mulher, né? Hoje existe a Delegacia da Mulher em todos os estados, onde a mulher não precisa ir numa delegacia civil comum, né, dentro do que hoje nós temos uma delegacia especializada em atendimento à mulher, principalmente vítima de violência. Esse mês, inclusive, nós estamos comemorando os 10 anos da lei de feminicídio, que é uma lei mais branda em relação a homicídios comuns, né? Então, a mulher que morre, né, que infelizmente o companheiro comete esse tipo de delito, ele tem uma pena mais severa em relação se fosse um homicídio comum.
Então, é uma lei que esse mês se comemora 10 Ela anos traz também. um peso Ela traz um maior. peso maior, é feito todo o processo, né? É feito de uma forma diferente por ter sido vítima de feminicídio, aquela vítima. Eida, fala para mim, dentro dessas violências todas, hoje, qual é a que mais acontece? Yara, só para complementar, hoje o crime de feminicídio é caracterizado como crime hediondo, tá? Ela tem uma pena muito mais pesada, muito mais severa. O que eu trago, sabe, acho que uma discussão que nós temos que fazer enquanto sociedade é que o que caracteriza uma violência, e não só doméstica, né? Sim. Porque assim, a violência contra a mulher, a sua grande maioria acontece dentro de casa, né? Mas ela não é necessariamente uma violência doméstica, tá? Ela é uma violência psicológica que, para mim, é a pior, o que desencadeia a violência doméstica, tá? A violência contra a mulher. Acho que a gente precisa, enquanto sociedade, olhar para essa questão da saúde emocional, da Sim. saúde mental, né? E aí a gente avança em qualquer aspecto da sociedade, seja no setor privado, público. E enquanto indivíduo, a gente precisa estar despertado para isso. Enquanto sociedade, eu preciso entender que se eu vejo um tipo de violência, né, na fala, no discurso, no comportamento de duas pessoas, eu preciso ter uma ação de interferência. Eu, enquanto indivíduo, preciso Porque pode ser que um deles não está tendo a consciência que está sendo violento. Que não está sendo correto naquele relacionamento. E que na maioria das vezes, Yara, porque é uma questão cultural, né? Nós somos uma sociedade estruturalmente que pensa que a mulher ela tem esse papel diminuído. Então, eu não estou aqui tirando a responsabilidade do indivíduo, né, do homem, desse tipo de violência, mas só fazer esse discurso não é suficiente. A gente precisa explicar para as pessoas que aquele comportamento, quando eu falo mais alto, quando eu grito, ou quando eu não dou espaço para ela falar, né? Por exemplo, o mansplay, né? Ou quando um homem interfere a fala de uma mulher, é um tipo de violência. Isso é comum. É mentira o que eu estou falando? É muito comum. E muitas mulheres acham normal, né? Natural. Então, o que eu faço? Quando eu estou falando e um homem me interrompe, eu dou 2 oportunidades para ele me interromper. Na terceira, eu interrompo. Olha, eu gostaria de concluir a minha fala e depois eu vou te ouvir. Porque eu estou te ouvindo o tempo todo e você interferindo na minha fala. Então, deixo claro para ele que aquilo é um comportamento cultural, né? Porque na cultura, a última palavra é a do homem, né? Então, Culturalmente. Você faz esse recorte, depois terminou ali. Olha, me desculpa quando eu te interrompi, mas é que isso é um comportamento que é um comportamento agressivo e violento na fala de uma mulher. Então, é didático. Você precisa fazer essa lição Ponderar, de casa, né? né? Social. Então, a violência, para mim, ela acontece, o pior tipo de violência é a psicológica contra a mulher, porque interfere na saúde da família, da mulher, da criança. Eu trabalho na coordenadoria da mulher e o impacto, né, psicológico da mulher interfere imediatamente no relacionamento dela com os filhos. Né? Então, as crianças elas vão absorvendo as consequências dessa. Impacta na família inteira. As consequências desse tipo de comportamento, dessa doença que ela está vivendo, né? Desse problema que ela está vivendo. E o psicológico, ele é invisível. Ele é invisível. Né? Uma mulher chega no trabalho, vou dar um exemplo comum, uma manicure. Ela chega no salão de beleza, ela vive da mão de obra dela, e ela não está bem para atender uma cliente, ela vai descarregar tudo aquilo naquela cliente. A cliente vai reclamar para a dona do salão vai chamar a atenção dela. No que nós resolvemos o problema? Ou ela também pode tirar um bife, a cliente reclamar, um exemplo, e ela pode ser mandada embora por causa disso. Exatamente. Então, a gente precisa olhar friamente para isso e encontrar caminhos de solução. O caminho de solução é na paridade
de direitos, de igualdade, tá? E quando eu digo direito, não é que não tem paridade, temos. O que não acontece é a prática, é como é que a gente executa isso. Como é que a gente faz isso se tornar uma coisa comum. Como é comum eu almoçar e jantar todos os dias, né? Eu ir ao Ser banheiro. natural. Eu vou ao banheiro das mulheres e tenho o banheiro dos homens. Então, precisa ser comum que as pessoas compreendam que a violência psicológica ela tem um impacto no ciclo da violência. Então, a psicológica ela interfere na violência patrimonial, no assédio moral, né? O assédio, quando eu não tenho a oportunidade de falar, Sim. né? As mulheres chegam lá na coordenadoria, muitas vezes encaminhada pelo posto de saúde, porque ela está sofrendo um tipo de violência lá, ela foi fazer um exame ginecológico e o companheiro dela está na porta da sala do médico observando, entendeu? E quando ela chega em casa, ela recebe vários nomes. Então, a gente precisa olhar para isso e entender que isso é um tipo de violência e isso é crime, e ela precisa ter direito, e mais do que direito, ela precisa ter uma rede de apoio para que ela possa fazer esse tipo de desabafo e a gente tomar as providências. Se sentir apoiada, né? Na coordenadoria hoje, nós estamos com esse trabalho, né? Eu até trouxe aqui, e acho que até por isso, né, Carol? Nós trouxemos essa proposta, que assim, olha, nós vamos trabalhar com prevenção, nós vamos trabalhar com impacto. Né? Prevenção é para que ela tenha consciência, que ela identifique uma violência e ela tenha uma rede de apoio. E quando ela passa por esse processo, ainda que a delegacia não receba a denúncia dela, que ela tenha uma rede de apoio na coordenadoria que faça a escuta dela e que a gente encontre caminho de soluções. Dentro do trabalho de vocês, na política pública para a mulher, qual é o melhor caminho, quando você fala na prevenção, nessa conscientização, mas qual é o melhor caminho que vocês têm ido para conscientizar essas mulheres? Vocês fazem através de palestras? Como que vocês fazem esse trabalho para ter certeza que todas as mulheres de determinada região estão conscientizadas do que realmente é uma violência doméstica, dos tipos que existem, como eu busco ajuda, o que é uma rede de apoio, porque existe muitas mulheres ainda assim que elas estão perdidas, não é, Carolina? Estão perdidas. Desconfiam até que passam pela violência, porque elas leem, né? Mas qual é o caminho? Quando a gente tá lá, o programa está pronto dentro das políticas públicas, está aí agora. Como que eu faço ele chegar até as mulheres? Qual é o caminho hoje? Bom, eu assumi a coordenadoria agora, quero ressaltar aqui a importância da nossa região. A nossa região é uma das regiões do Brasil que tem um fórum, uma vara, uma delegacia de políticas para as Pessoal, mulheres. região do Taboão da Serra, né? Na verdade, é da nossa região, mas né, na cidade de Taboão. Arredores. A cidade de Taboão, hoje, nós temos uma delegacia da mulher, exclusiva da mulher, nós temos uma vara de violência e enfrentamento contra, uma vara de enfrentamento da violência contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso. Tá? Isso é muito importante. O idoso é importante ter esse olhar. É muito importante, tá? Então, nós estamos muito bem assistidos enquanto região e ativamente. Com relação ao que as pessoas comentam que aumentou o número de violência, é o contrário. Aumentou o número de denúncia. E o número de denúncia tem aumentado, Yara, justamente em função da política de prevenção, de divulgação. Né? Então, muitas vezes a mulher ela não denuncia ou ela não procura uma rede de apoio, Carol, porque ela não sabe onde ir. Ela não sabe como ela faz. Né? Às vezes ela tem todo um contexto ali cultural que ela não quer se expor. Às vezes ela pertence a uma determinada religião e né, expõe a família, ela fica envergonhada porque às vezes tem que voltar para casa. Então, se a mulher não tiver essa rede de apoio, Yara, ela não vai denunciar. Ela fica quieta, sofrendo, calada. É a mulher invisível, né? Vai ficar invisível. A mulher não é invisível, mas o sofrimento dela é invisível.
né? E ela mascara aquilo com várias situações, tá? Enfim, que é a violência psicológica que muitas vezes ela comete com ela mesma, tá? Sim. O que nós temos feito? Nós criamos um programa, estamos criando um programa que se chama Vocacionar, né? Interessante, vocacionar. Vocacionar. É um trabalho. Com quem que nós estamos começando esse programa? De cada 10 boletins de ocorrência que surte ou que sai uma medida protetiva, então eu fui lá, sofri um tipo de violência, fui na delegacia, a delegacia entendeu que era uma violência e fez Sim. um boletim de ocorrência, me deu uma medida protetiva. De cada 10, 7 são revogadas. O que isso quer dizer? Esta mulher, depois de 3 dias que ela foi lá, fez a denúncia, saiu a medida protetiva, ela desiste da medida protetiva. Nossa. Ela desiste porque ela não tem para onde ir, ela não tem estrutura financeira, ela não tem apoio, ela não tem rede de apoio, ela não tem psicológico para lidar com aquilo, então ela desiste e ela volta para o ciclo de violência, tá? Então nós estamos trabalhando inicialmente com essas mulheres, entender por que é que ela desistiu da medida protetiva, falando de prevenção. Entendi. Tá? Depois, nós temos o trabalho que, com quem dá continuidade na medida protetiva, nós temos todo um suporte ali e estamos criando uma frente de autonomia para essa mulher, que é para nós, dentro do conceito de gestão de políticas para as mulheres, a autonomia é muito diferente de empoderamento. Se a gente tiver a oportunidade de falar sobre isso, acho que é importante. Eu gostaria que vocês falassem depois um pouquinho sobre empoderamento no conceito que ele é realmente, não... Sim. Na prática, né? Então, acho que nós temos hoje essas 3 frentes, né? O trabalho de prevenção, o trabalho de impacto com aquelas que estão no ciclo da violência reconhecidamente, né, que tenha lá o boletim de ocorrência, que o Ministério Público notifica, Sim. a coordenadoria para que a gente dê um atendimento para ela, né? Então, fizemos ali uma parceria com a OAB, algumas universidades, e uma ação com a sociedade civil, com organizações parceiras, né, com grupo de empresários, com terras altas, enfim, nós estamos nesse caminho. E uma autonomia para que essa mulher possa desenvolver esse trabalho. Então, o caminho para essas mulheres é buscar ajuda, é denunciar. Precisa ter essa coragem para poder ter essa rede de apoio depois, para poder ajudar elas a se ajudarem. É não se calar. Mulheres, se calar. Não se calem. Ajude outras mulheres que vocês conheçam, que possam estar passando por qualquer tipo de violência que seja. Desconfiou, ajuda essa mulher a não se calar. Busque ajuda, porque quando você busca ajuda, você vai conseguir entender o que é uma rede de apoio, para que você possa sair disso, não voltar para esse ciclo vicioso. Importante esse reforço, né? Empoderamento, Carol, vamos falar um pouquinho de empoderamento feminino? Empoderamento na feminino. Raiz, no conceito real. Empoderar mulher, né? Há controvérsia sobre empoderamento. Eu sei, por isso que vamos lá, vamos discutir isso. Até porque, às vezes, essa palavra, ela torna um pouco arrogante, né? Dependendo da forma que ela é falada, né? Sim. O empoderar é você também dar poder à mulher, né? Também dizer que a mulher também tem competência para estar naquele lugar. Sim. E o empoderar, dentro da minha visão, é quando eu tenho o meu lugar de fala. Aqui, por exemplo, nós estamos tendo um lugar de fala. Isso é um empoderar, isso é um empoderamento feminino. Porque nós estamos saudável, exatamente, porque a gente está falando da nossa realidade, do que a gente Uhum. vive, né? Então, dentro do Conselho da Mulher, dentro das nossas atuações, né? O Conselho, além de ele ser um órgão elaborativo, que elabora projetos em prol, né, dos direitos das mulheres, das políticas para as mulheres, ele também é um órgão fiscalizador. O que é isso? É ir lá e, junto com o órgão, né, público, né, ou com empresas também que são Sim. parceiras, saber se eles estão implantando todo aquele projeto que foi elaborado.
Porque quando ela falou anteriormente sobre o quão é importante dar autonomia para a mulher. O que é dar autonomia para a mulher? É dizer assim, eu consigo viver, sobreviver com as minhas próprias custas, com as minhas responsabilidades. Que muitas das vezes a mulher ela não tem um recurso. Se eu não tenho recurso, eu vou pensar no meu filho que precisa comer. Eu vou pensar na minha família que precisa de mim para estar liderando aquela E muitas vezes família. ela vai falar, eu prefiro sofrer essa violência porque eu não tenho como sair dela. Por conta disso, dessa questão, entendeu? Hoje, por que a gente fala de equidade e também equidade de gênero é uma questão de empoderamento feminino? Porque a gente precisa entender que os salários têm que estar equiparados. Se eu cumpro uma função na qual o homem também cumpra essa mesma função e nós temos a mesma habilidade e competência, o salário deve ser igual, tanto para ele quanto para mim. Mas, infelizmente, as estatísticas do nosso país diz que nós recebemos menos. Numa mesma Ainda tem função. essa estatística. Numa mesma função. Desculpa, e por que a gente recebe menos? Por quê, né, Carol? Porque somos mulheres. Né? Por que ainda? Porque ainda, né? Porque a gente engravida, É. porque a gente cuida, a gente tem uma tripla jornada que favorece esse homem que está numa posição altíssima de liderança, porque ele não tem todas essas outras responsabilidades. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa olhar, a gente precisa, sabe, desconstruir esse conceito, precisa descascar esse abacaxi e Que ainda está aí, Até né? porque o quão é importante a gente relatar as questões das nossas competências, quanto graduadas também. Porque hoje a estatística diz que a mulher ela tem mais escolaridade que o homem. Porém, o cargo de liderança é mais entre homens do que mulheres. Então, assim, qual é a construção de uma política e de uma sociedade mais equiparada, mais igualitária? É a gente desenvolver projetos onde aquela mulher pode deixar aquele filho naquela creche, ficar despreocupada. Em horário, em qualidade. Exatamente. Que ela vai ter, que aquela criança também vai ter o direito de ter um transporte para levá-la e buscá-la na escola. E isso a mulher consegue ficar, com isso ela consegue ficar no trabalho. As políticas públicas conseguem ver esse lado de potencializar a qualidade das creches, Sim. de tentar fazer esse apoio para as mulheres que precisam ter mais tempo para poder trabalhar. As políticas públicas Hoje, contribuem também sim. com essa parte? Sim, porque acaba que quando a educação, né? Hoje existe educação para todos. Então, todas as crianças devem estar na escola. Todas as crianças têm direito à creche. Então, criança, se eu não me engano, a partir de 1 ano e meio, né? Não, a criança vai bebezinho, 90 dias, né? Já podem estar na creche. Com 90 dias pública, né? Não, isso é uma garantia dentro do PDE, tá? Então, isso assim, a criança, a partir dos 90 dias, ela tem esse direito à educação, de ter uma creche para ela, para que a mãe possa trabalhar, né, com mais tranquilidade. Se isso acontecer, a mãe ela vai ter uma condição melhor. De estudar mais, exatamente, por exemplo. E poder desenvolver um papel mais importante. Então, o empoderamento vem desde que a mulher entenda que os direitos delas são para serem cumpridos, né? E ela tem esse direito a essa informação. Então, se eu tenho informações sobre o que os projetos, né, que estão para a meu favor, eu consigo ter um empoderamento sobre a minha vida, a minha perspectiva de vida sobre essa sociedade que a gente vive. Ok, Carol. Eida, algo para a gente finalizar esse bloco? Eu acho que, assim, o que eu tenho para dizer com relação a essa questão das políticas públicas? Hoje, a cidade ou o Estado que não pensa uma política inovadora, e aí quando eu falo inovadora, não é só tecnológica, né? É o acesso à tecnologia, à informação, não é isso. É como é que eu chamo de autonomia, eu gosto de deixar claro a diferença de autonomia para empoderamento, porque assim, você dizer para mim que eu estou empoderada é uma coisa, eu estar empoderada é totalmente diferente. Né? Então, a política pública hoje, ela tá equipada, tá, em termos de inovação, de oportunidade, de flexibilidade na gestão, e por isso que ela é inovadora. Como é que eu faço algo que vai contemplar um direito
mas de uma maneira que atenda à necessidade daquele indivíduo, que é o que a gente chama de equidade. Sim. Tá? Então, eu preciso entender a necessidade desse cidadão para que eu possa atender. Então, por exemplo, ter creche é um direito do indivíduo, e é um dever do Estado. Então, por que a gente não tem creche à noite? Se mais de 50% das pessoas que trabalham à noite são mulheres. São. Então, tá equiparado? Então, eu vou deixar um homem pode trabalhar à noite, porque ele não tem essa preocupação. E a mulher? Sim. Entende? Então, a diferença, os nossos desafios são estes, grandes, né? São estes. Como é que a gente torna isso acessível para essa mulher? Para finalizar, vou deixar um recadinho ali para os nossos políticos. Invistam nas políticas públicas femininas, para que a gente possa solucionar essa questão. Para encerrar o nosso podcast de hoje, Eida, o que faltou você dizer para nós? Yara, que a gente precisa continuar, a gente precisa avançar, não é um caminho fácil, é um caminho de enfrentamentos, de desafios, mas que eu acho que para a mulher tá no nosso... Está na nossa construção, está no nosso DNA, né? A mulher, ela tem essa capacidade de enfrentar desafios. É dizer para as mulheres não ficarem caladas, elas procurem uma rede de apoio, né? Procure alguém sempre da sua confiança, alguém que você se sente seguro, né? Melhor do que dizer várias vezes é dizer para a pessoa certa. Eu acho que o meu recado para as mulheres e para a sociedade de maneira geral é que apoiem a frente de enfrentamento à evolução do espaço da mulher. Acho que quando a mulher tiver isso claro e a sociedade entender que isso é parte do processo de evolução de uma sociedade, de um país que é de um país que é muito novo, então a gente está no caminho certo, né? Não se cale, procure uma rede de apoio e continue avançando. Olha aí, mulheres, não se calem, busquem uma rede de apoio e avancem. Caroline Bandeira, o que falta você passar para nós aqui? Primeiro, eu acho que a consciência de classe, né? Quando a sociedade entende que somos um todo, né? Que eu preciso de você, você precisa de mim, que ambos, né, precisamos estarmos juntos para avançar nessa sociedade mais equiparada, né? Mais igualitária, uma sociedade mais humana, uma sociedade que possa respeitar os direitos, respeitar o ir e vir. Eu entendo que a gente está chegando no objetivo, né? É a construção de uma sociedade mais igualitária. É isso que eu espero. Muito obrigada, Eida. Muito obrigada, Carol, pela presença e participação de vocês. E vamos juntos buscar essa sociedade mais igualitária, né, pessoal? Cada um fazendo a sua parte, se conscientizando, fica mais fácil. Até o próximo podcast.